Popular, Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. É de manhã, o som da chuva eu já posso ouvir. É um bom sinal, alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Deus disse vai, não peça nada pra ninguém. Vou multiplicar agora o que você tem. Cê vai viver, meu filho, do que eu mandar. Cê vai beber da água que eu faço jorrar. Você vai viver agora o sobrenatural. Vou fazer teu sonho hoje se tornar real. Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir. E o meu poder derrama agora sobre ti. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. É de manhã, o som da chuva eu já posso ouvir. É um bom sinal, alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Deus disse vai, não peça nada pra ninguém. Vou multiplicar agora o que você tem. Cê vai viver, meu filho, do que eu mandar. Cê vai beber da água que eu faço jorrar. Cê vai viver agora o sobrenatural. Vou fazer teu sonho hoje se tornar real. Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir. E o meu poder derrama agora sobre ti. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra
Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar, então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar, tá preparado? Sobre o mesmo céu, eu e você, com o sonho por um triz. Tantas vezes eu tão perto e você a uma lua de ser feliz. Eu te decorei no só olhar, te gravei. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos. 17h58, uma excelente noite para você, uma ótima noite para mim, a todos vocês que estão nos ouvindo neste momento, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do Espírito Santo, em qualquer lugar do município da Serra, a você que está na praça, a você que está caminhando, a você que está andando, a você que está fazendo compra, a você que está se divertindo, a você que neste momento está com certeza agasalhado aí na sua casa, no seu sofá ou no seu quarto, a você que neste momento está acessando o site das rádios transmissora do programa Falando de Jesus, desta segunda-feira, exatamente dia 18 de julho do ano de 2016, com certeza, a partir deste momento você está na melhor programação de rádio do mundo, que é exatamente o programa Falando de Jesus, um programa que não é meu, o programa que não é seu, o programa que é exclusivamente de Deus e tem sobre a sua direção o nosso querido e amado Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a graça e pela misericórdia e pela vontade de Deus para transmitir mais uma vez o programa, aonde você, daqui a pouquinho, vou te convidar você a emprestar o seu ouvido, vou convidar você a abrir o seu coração para que você possa ouvir uma palavra abençoada que Deus preparou para mim e para você, e com certeza você não é obrigado a ouvir, você não é obrigado a deixar entrar no seu coração. Deus não força nada, Deus simplesmente fica ali, toque, 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 batendo, pedindo licença, pedindo permissão. Se você der, ele entra. Se você não der, ele vai continuar sendo o seu amigo. Ele vai ficar um pouco triste, mas pode ter certeza que ele vai continuar sendo seu amigo. Ele vai continuar botando a sua santa mão protetora sobre a sua vida. Deus nos ama, independente do nosso credo, independente da nossa religião, independente do que eu faço, do que você faça. Deus sempre quer cuidar de mim e cuidar de você. Ele nos ama com certeza. Por isso, devemos sempre adorar a Deus em espírito e em verdade. Devemos adorar a Deus sempre exatamente com gratidão, sempre com emoção, sempre por amor. Devemos adorar a Deus porque Ele é detentor de tudo que você tem. Exatamente, exclusivamente da sua vida. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1. Uma excelente noite, com certeza. Daqui a pouquinho, Deus vai estar falando comigo e com você. 6 e 1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus,
Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, amados. A paz seja convosco. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus nessa rádio abençoada, neste programa que tem alcançado vidas, que tem alcançado pessoas e que tem levado a palavra de Deus a todos que precisam. O meu nome é Pastor Jefferson, eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular de Cidade Continental e, como eu disse a você, será um prazer mais uma vez ser usado por Deus neste lugar. Eu quero que você pegue a tua palavra aí, a tua Bíblia, e abra ela comigo lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu tenho certeza que algumas pessoas não vão precisar nem abrir, porque já sabem de cor o versículo que nós vamos ler. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fé e sobre atitudes de fé, porque eu entendo que a fé é acreditar, mas nós precisamos trabalhar para colocar ela em prática. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi por ela que os antigos receberam bom testemunho. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, a tua palavra foi lida, Pai, nesta noite, e eu peço, Senhor, a Deus, como eu faço em todas as minhas mensagens, fale com o teu povo, fale com a tua igreja, Senhor, ó Deus. Porque, Senhor, ó Deus, nós precisamos ouvir a tua voz, porque, Senhor, ó Deus, é ela que vai produzir vida eterna. É ela que vai produzir, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, a perseverança, Deus, a fidelidade e o amor, ó Pai. Por isso, fale conosco nesta noite. Aonde, Senhor, a minha voz chegar, aonde, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, o alcance dessa rádio está, Deus Todo-Poderoso, Senhor, alguém vai estar ali para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Eu queria falar um pouquinho sobre fé. O versículo que nós lemos, né, já por si só se explica. Ele fala que a fé é você acreditar, né, e você acreditar naquilo que você não está vendo. É você acreditar naquilo que ainda não está palpável. Ou seja, é você falar, eu vou ter a minha família no altar, mas hoje os meus filhos não estão na presença do Senhor. Eu vou ter a minha família no altar, mas hoje o meu esposo, ele é um alcoólatra. Eu vou ter a minha família no altar, mas hoje a minha casa está desordenada, mas eu vou ter. E aí você está falando, você está profetizando algo que você não está vendo ainda, né? Só que hoje eu não vou falar apenas do ato de você acreditar que vai dar certo, de você acreditar que Deus pode mudar o ambiente, mudar a história, que Deus pode transformar a água em vinho. Mas eu também quero falar da parte que cabe a você fazer. Acreditar que Deus, ele é capaz de fazer, amém. A Bíblia confirma isso, que Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a Bíblia também fala no livro de Mateus, faça a tua parte e eu te ajudarei com o resto. O que Jesus está querendo dizer é bem assim: você tem fé, você acredita, você tem um projeto, trabalhe para que o teu projeto dê certo. Aí é que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A fé e sobre as atitudes de fé. Ou seja, a fé e a ação que eu vou fazer para que a minha fé se estabeleça na terra. Nós aprendemos que quando nós profetizamos aqui na terra,
né? Nós estamos ligando aqui e Deus também está ligando no céu. A mesma forma, quando nós desligamos na terra, Deus ele desliga no céu. O que eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, é que tudo depende única e exclusivamente de você crer, acreditar e fazer. Deus ele pode fazer por você? Pode. Deus ele pode muito bem ir lá e mudar a história da sua vida? Pode. Ele pode fazer isso agora. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Então, se nós formos escalonar dessa forma, eu acredito que 1 segundo para Deus é muito tempo. Então, Deus ele pode mudar a história da sua vida num piscar de olhos. Amém. Deus tem poder para fazer tudo isso. Deus tem. Mas, às vezes, Deus ele quer que você seja coparticipante do milagre. Ele quer que você também participe do sucesso, da vitória, da bênção, daquilo que você tanto almeja. Ah, pastor, você está falando heresia, porque a Bíblia diz que Deus ele não depende do homem para fazer nada. Amém, eu concordo com você também, mas eu também vejo na Bíblia Deus dando aos homens a oportunidade de participar do milagre. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, Senhor. Então, toque nas águas. E aí, Deus ele vai falando com tantos e tantos homens na Bíblia, dando a oportunidade deles participarem do milagre. Deus ele poderia ter resolvido a situação com os midianitas, poderia, mas ele chegou para Gideão e falou: Gideão, eu preciso que você vá lá. É muita gente, beleza, mas eu quero que você vai eliminando as pessoas, e assim vai. Homens e mulheres que venceram, conquistaram, mas também participaram do milagre. Também participaram da vitória. O que eu quero te dizer, meu querido, não basta apenas você acreditar que Deus é capaz de fazer. Você precisa trabalhar para estabelecer aqui na terra o plano divino. É muito fácil nós falarmos bem assim: eu estou descansando no Senhor. Ah, eu estou em paz, eu já coloquei tudo no altar do Senhor. Tem vezes que é só isso que precisa. Tem vezes que o próprio Deus fala assim com você: descanse, porque eu estou neste negócio. Quantas vezes já não ouvimos isso? Mas tem coisas e tem dias que Deus fala bem assim: mãos à obra, trabalhe, ore, jejue, pague preço, suba ao monte, acorde pelas madrugadas, faça campanha, vai diante do altar e ofereça o seu sacrifício, que é o culto racional ao Senhor. Deus, ele às vezes vai nos pedindo coisas, vai requerendo de nós atitudes que vão garantir que a palavra dele se cumpra. O que eu estou falando para você aqui nesta noite, o que o Espírito Santo está trazendo para mim e para você, é que existe uma grande probabilidade das coisas não estar dando certo na sua vida, porque você não está trabalhando para que dê certo. Se você for analisar grandes empresas, né, as grandes empresas, elas fazem planejamentos estratégicos. O ano que vem é 2017. Esse ano já, na metade do ano para frente, elas já estão em reuniões fechadas à noite, reuniões durante o dia, para planejar o ano de 2017. Para ver o que deu certo em 2016 e melhorar em 2017, para ver o que deu errado em 2016 e acertar para que 2017 seja um sucesso. As empresas trabalham com planejamento, as empresas trabalham com estratégias, meu querido, e você também precisa ser assim. Você precisa apresentar, você precisa colocar diante de Deus aquilo que você espera alcançar, aquilo que você espera ter, aquilo que você espera ser. E aí você trabalhar para que aquilo se estabeleça. Ei, eu não estou falando apenas de bens materiais. Eu estou falando de toda a sua vida sendo projetada diante do altar de Deus e você trabalhar para que aquele projeto se estabeleça. Como? Pastor, eu preciso que a minha família seja salva. Então você vai apresentar diante de Deus: Senhor, este é o meu projeto para 2017. A minha família no altar.
E aí você vai trabalhar para isso. Como? Na oração, na busca, no dia a dia, na mudança de comportamento. Às vezes você é uma pessoa turrão, dentro de casa você vai ser tratado pelo Espírito Santo. Às vezes você é uma pessoa difícil de lidar, você vai permitir que o Espírito Santo trabalhe em você. Às vezes você é uma pessoa que tem um problema no meio do seu círculo familiar, mas Deus vai querer que você acerte aquela situação para que as coisas, ou seja, você vai precisar, além de planejar, além de colocar diante de Deus e apresentar como uma ação de fé, você vai precisar trabalhar para que aquele seu projeto dê certo. Você está entendendo? Tem pessoas que não são, tem pessoas que não veem dessa forma. Tem pessoas que acham bem assim, Deus, a minha família está na tua presença, eu quero minha família na tua presença, toma aí agora, você se vira e faz. Mas você não ora, você não fala de Deus, você não faz um convite. Às vezes, nós pecamos numa coisa. Lá em Cidade Continental, eu sempre falo isso, às vezes quando eu vou aconselhar alguém que a família não está na presença de Deus, uma pessoa que precisa que alguém se converta, e eu falo bem assim, comece a ganhar ele para você. Ao invés de você tentar ganhar ele para Jesus de imediato, ganhe ele para você. Ganhe a confiança dele. Faça ele entender que estar ao seu lado é importante e é gratificante. E aí sim, você vai falar bem assim, vamos no culto hoje? Ele vai. Se a pessoa não gosta de estar com você, se a pessoa não é o seu amigo, se a pessoa... Por que eu estou falando isso? Fala para mim, por que, pastor, você está falando isso? Porque o ser humano, ele quer estar onde ele se sente bem. Ninguém vai para um lugar onde ele não se sente bem. Ninguém quer estar num ambiente onde ele não se sente bem. Então, você primeiro precisa fazer a pessoa se sentir bem no ambiente onde você está. Você está num ambiente cristão, você está na presença do Senhor, faça ele se sentir bem diante de Deus. Sabe como que é isso? Ah, mas meu esposo, meu filho, meu amigo, a pessoa que eu quero ganhar, ele é um alcoólatra, ele é um usuário de drogas, ele é uma pessoa que tem uma certa dificuldade, ele não se sente bem. Faça ele se sentir bem dentro da igreja, ame ele, abraça, faça com que o ambiente onde ele vai entrar, ele se sinta acolhido, ele se sinta protegido, aí sim, aí a palavra de Deus vai vir maçante no coração dele e o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa apresentar diante de Deus, eu quero que a minha família esteja no altar, mas você precisa trabalhar para que a tua família esteja no altar. Vamos ver o exemplo de Raabe. Raabe, lá no livro de Josué, a palavra diz que ela era uma mulher da vida. Raabe, o texto que nós lemos de Hebreus, no versículo 31, se não me falha a memória, fala acerca de Raabe, ou seja, Raabe é uma das heroínas da fé. Lá no livro de Josué, a Bíblia diz que os espias entraram dentro da casa de Raabe. Raabe já ouvia falar de Deus. Raabe já acreditava que Deus era capaz de mudar o ambiente, mudar a história da vida dela. Mas aí eu te falo uma coisa, quando os espias foram embora, os espias deram uma determinação para ela. Raabe, nós vamos salvar pelo que você fez, porque você acolheu, porque você nos acolheu, você nos ajudou. Nós vamos salvar você e a sua família. Só que tem um porém, Raabe. Para que a sua família seja salva, elas precisam estar dentro da tua casa. Elas precisam estar no mesmo ambiente que você está. E aí que eu te falo que entra aquilo que eu estou falando. Raabe tinha fé. Fé para acreditar que Deus era capaz de salvar a vida dela e salvar a vida do familiar dela. Mas agora, Raabe precisava trabalhar para colocar a família dela dentro da casa dela. Por quê? Porque se a família não estivesse no mesmo ambiente que ela, certamente morreria. Quando o povo de Deus chegasse, quando o exército chegasse naquele lugar de Djalma, certamente mataria todo mundo que estivesse naquele lugar, mas quem estava no mesmo ambiente de Raabe seria salvo. O que eu quero dizer para você agora, preste atenção, revelação de Deus para você, só vai conseguir ser salvo quem estiver no mesmo ambiente que você. O seu amigo, o seu parente, o seu vizinho, a pessoa que você está pedindo aí, não vai ser salvo se ele ficar dentro de casa. Vai ser salvo se ele estiver dentro da igreja com você. Na presença do Senhor, trabalhando, orando, buscando a Deus. Mas aí que eu te falo, Raabe precisou convencer a família. Raabe precisou colocar a fé dela em ação. Tomar umas atitudes para que a fé dela se estabelecesse e a família fosse salva. Não vou muito longe.
Vamos passar um pouquinho pela palavra, vamos ver exemplos de Abraão, vamos ver exemplos de Jéfter, vamos ver exemplos de tantos homens que queriam alcançar algo, que queriam conquistar algo, mas precisaram tomar atitudes para que aquela bênção se estabelecesse. Meu querido, nem tudo é fácil na vida do cristão. Nem tudo é muito tranquilo. Tem dias que você vai padecer, tem dias que você vai chorar, tem dias que você vai sofrer, tem dias que você vai tomar pancada, tem dia que você vai querer desistir, tem dia que você vai querer parar, tem dia que você vai querer ficar dentro de casa, mas você vai precisar exercitar a sua fé nesses dias e também vai precisar trabalhar, sabe por quê? Porque eu tenho aprendido uma coisa com a palavra de Deus. O meu Deus, o seu Deus, o Deus a qual nós servimos, ele é galardoador. Ou seja, ele é um Deus de justiça, ele recompensa quem trabalha. Sabe aonde eu tiro isso? Gálatas capítulo 6. Fala bem assim, não se engane o homem vai colher aquilo que ele planta. Lá no livro de 2 Coríntios, Paulo também fala que quando nós estamos trabalhando, me fale agora a memória qual é o capítulo e qual é o versículo. Paulo está falando, quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, Deus ele acrescenta tempo, graça, move as situações para abençoar o fruto das nossas mãos. Está escrito lá no livro de Coríntios. Eu vou procurar aqui no meu caderninho de pregações e eu vou passar para você qual a referência, porque esses dias eu estava pregando isso lá na igreja. Então Deus, ele vai falando coisas para mim e para você, meu querido, para que nós possamos continuar caminhando, continuar trabalhando na presença do Senhor. Tudo o que nós fazemos para Deus, Deus ele recompensa. O texto que eu te falei é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Então Deus, ele está falando comigo e com você, não basta apenas colocar a fé em ação, tem que trabalhar, tem que tomar atitudes. Quais são essas atitudes, pastor Jefferson? Oração, busca, consagração, santificação, planejamento e você trabalhar em cima daquilo que você almeja. Porque também, meu querido, não basta você pegar uma coisa e você arquivar. Não é assim? Se você é um construtor, você vai pegar a planta lá do projeto, você vai ver aquela planta bonita lá, mas se você não botar a mão na massa, aquele prédio não vai sair do papel. E é da mesma forma comigo e com você. Nós temos os nossos alvos, nós temos os nossos projetos, sim, mas se não colocarmos a mão na obra, se não colocarmos a mão no arado, se nós não fizermos por merecer, não vai sair do papel. Não vai acontecer. Eu estou falando com você, talvez pode soar como uma palavra dura, como uma palavra difícil. Não, é a maior verdade de todas. Porque quantos hoje estão desmotivados? Quantos hoje estão ouvindo essa palavra e já não fazem mais como faziam antes? Já não tem mais o pique que tinham antes. No começo era ferro, era chuva, era sol, estava debaixo lá, estava fazendo, estava trabalhando, estava de madrugada orando, estava de manhã orando, estava de tarde orando, tinha um projeto lá para fazer de manhã, saía de tarde, saía de noite, saía, não tinha tempo ruim. Mas hoje, arruma desculpa para não fazer. Hoje tudo é empecilho para que não aconteça. E aí a gente vai lá e fala bem assim, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Eu também tenho fé que vai dar tudo certo. Mas Deus olha do céu e fala bem assim, a fé sem obra é morta. Deus olha do céu e fala bem assim, Tiago, fala bem assim, olha, que nós não sejamos como as ondas do mar, inconstantes. Que nós não sejamos assim, vai e volta. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu quero minha família no altar, amanhã eu já não quero mais a minha família no altar, porque minha família me dá muita dor de cabeça. Hoje eu quero que aquele projeto se estabeleça, amanhã eu já não quero, agora eu largo de mão. Não é assim. É nós trabalharmos e colocar a fé em ação. O livro de Salmos, capítulo 34, diz, confia no Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele fará. Confia no Senhor e ele fará. Mas a confiança em Deus requer sacrifícios, requer trabalhos.
A atitude de fé é acreditar que Deus pode fazer, mas eu também preciso fazer a minha parte para que aquele plano se estabeleça. Né? Olha aí, no livro de Marcos capítulo 2, versículo 5, conta a história dos jovens que levaram um amigo dele paralítico para ser curado por Jesus. Se você for parar para analisar, eles tinham fé. Se ele chegar perto de Jesus, Jesus vai curar ele. Mas eles precisaram trabalhar para que a cura chegasse na vida daquele amigo. Como? Eles precisaram ir até aquela casa. Eles precisaram vencer a multidão. Eles precisaram descer, ter o esforço físico de descer pelo telhado aquele jovem. Enfim, eles precisaram trabalhar para que aquela obra se estabelecesse na vida daquele jovem. Eu quero te dizer uma coisa aqui, para finalizar a mensagem, já estou finalizando. Faça da sua motivação um hábito. Motivação, motivo e ação. Você tem um motivo e você tem uma ação que gera você trabalhar em prol daquele objetivo. Ou seja, motivação é você trabalhar em prol de algo específico. Eu quero te dizer que a sua motivação seja um hábito. Seja um hábito. O hábito você faz todos os dias, o tempo inteiro. É algo que você não vive sem, é algo que você não deixa de fazer. Ou seja, seja motivado na presença do Senhor. Não deixe de fazer, não deixe de trabalhar, não deixe de ir até atrás daquilo que você almeja. Seja motivado. Permita que a motivação seja um hábito da sua vida. Ou seja, o meu motivo é ganhar almas, eu preciso criar ações para que as almas sejam salvas, para que as almas sejam alcançadas. Lá na nossa igreja, nós trabalhamos com um projeto de células, a Igreja em Visão Celular. É uma igreja onde nós trabalhamos com culto nos lares para alcançar ainda mais as pessoas. Abrangente. Nós saímos de dentro da porta do templo para alcançar o perdido, para alcançar aquele que está no mundo das drogas, para alcançar aquela pessoa que está desviada dentro do carro. Sabe por quê? Eu quero te dizer uma coisa. Fala para um alcoólatra e convide ele para a igreja, ver se ele vai. Chame um drogado, chame uma pessoa que é viciada e convide ele para ir para a igreja, ver se ele aparece. Não vai. Dificilmente. Se você amarrar ele, talvez ele vai. Agora, quando você vai até ele, quando você vai até aquele, você está dizendo assim, eu tenho fé, Djalma. Nós vamos ganhar uma alma, mas eu vou trabalhar para que aquela alma seja salva. Então você bota a sua fé em ação e você vai até ele e você alcança ele. E aí eu falo muito lá na igreja, nos treinamentos que nós damos acerca da visão celular, é essa. Olha, meu querido, diante de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus, todos são iguais. Todos têm chamados, todos são escolhidos, todos são separados. Então, você vai ver uma pessoa cabisbaixa, você vai ver uma pessoa em depressão, você vai ver uma pessoa usuária de drogas, você vai ver um alcoólatra que quebra tudo dentro de casa, que vende as coisas dentro de casa para sustentar o vício, mas diante de Deus é uma alma. Trabalhe para que ela seja salva, porque é para isso que nós estamos aqui na terra. Nós somos aqui de passagem, garantimos a nossa salvação, amém? Mas nós também precisamos garantir que todos sejam salvos, porque a cruz, porque o que Jesus padeceu naquela cruz foi por mim, foi por você, foi pelo seu filho, foi pelo teu esposo, foi pela tua esposa, foi também para aquele homem que está lá fora. E aí eu falo para as pessoas, olha, faça disso a sua motivação. O que é isso, Jefferson? O que você está querendo dizer, pastor? Você hoje convidou a pessoa, não foi. Aí amanhã você vai na casa dela, ela fez pouco caso. Manda mensagem. Semana que vem você volta lá. Na outra semana você vai ver ela na porta do bar. Você, ei, meu irmão, tô lembrando de você, tô orando por você, hein? Eu não esqueci de você, não. Uma hora vai dar certo. Uma hora aquela pessoa vai parar e vai falar bem assim, tem alguém que se importa comigo. Tem alguém que tem um apreço por mim, eu quero saber o que ele tem de diferente. E aí que você entra com a palavra de Deus, e a palavra de Deus entra no coração dele, e o Espírito Santo convence o homem do pecado. Eu quero te dizer, querido, finalizando a mensagem, o seu sonho é do tamanho da sua visão. Se você tem uma visão pequena, você vai sonhar pouco. Se você tem uma visão grande, você vai sonhar grande. Se você é uma pessoa que vê problemas em tudo, você só vai ver problemas.
Se você é uma pessoa que vê luta em tudo, você só vai enxergar a luta. Agora, se você é uma pessoa de fé, você vai ver em cada situação uma oportunidade de Deus ser glorificado. Se você é uma pessoa que tem fé, você vai ver em cada adversidade uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. E aí você vai trabalhar para que isso aconteça. Eu levei para o lado da família, falei um pouco acerca de ganhar almas, mas talvez eu esteja falando com alguém que está num coração chateado, num coração desmotivado, num coração querendo abandonar, num coração já não tem mais fé, já não tem mais esperança, está cabisbaixo. Alguém que está dentro da igreja talvez, mas já não é mais aquela mesma coisa de sempre. Eu quero te dizer uma coisa, você é escolhido de Deus como aquele que está lá fora. Mas você precisa começar a trabalhar, voltar a trabalhar, colocar um propósito, colocar algo em fé, que a sua fé, ela move montanhas. A sua fé, ela é capaz de fazer o morto ressuscitar. A sua fé é capaz de fazer brotar da onde não tem. Mas, meu querido, não basta você não pode ficar parado. Você não pode deixar de fazer, deixar de trabalhar, deixar de caminhar. Se motive diante do Senhor, caminhe. Faça aquilo que Deus ele quer de você nessa terra. Deus falou na palavra dele que a família será salva. Deus falou na palavra dele que você vai ser cabeça. Deus falou na palavra dele que não há impossíveis para aquele que estão na presença do Senhor. Deus falou na palavra dele que nada nem ninguém pode te afastar do amor de Cristo. Tudo isso é palavra. Se nós acreditarmos que a palavra é escrita por homens, mas é inspirada por Deus, nós temos a certeza de que toda vez que eu leio um versículo da Bíblia, é Deus falando comigo. Então tudo o que está escrito aqui é Deus falando com você. Então ele falou que a sua família vai ser salva, ele falou que você vai ser cabeça, ele falou como ele falou para Adão lá no Éden, domine. Então isso quer dizer que você vai ser uma pessoa que vai dominar. Ele falou que você vai ser uma pessoa que vai conquistar, e ele falou que nada vai te impedir, nada vai te afastar do amor dele. Então tudo isso é a palavra de Deus para você. Então coloque a sua fé em ação, mas trabalhe para que o seu objetivo se concretize. Você tem qual é o seu objetivo? O que você quer alcançar nessa vida? O que você quer alcançar no seu ministério? O que você quer alcançar na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida nos seus relacionamentos, na sua vida financeira? Aonde você quer chegar? Tudo isso, meu querido, apresente diante de Deus e fala: Deus, eu quero a minha família no altar, eu quero a minha vida financeira estruturada, Deus, eu quero o meu ministério sendo próspero e abençoado, eu quero que a minha vizinhança seja salva pelo Senhor, eu quero que aquele viciado, aquele alcoólatra, aquela pessoa seja salva diante do Senhor. Eu quero. Apresente diante do Senhor. Provérbios diz: consagre ao Senhor tudo que você for fazer e os seus planos serão bem-sucedidos. Apresente diante do Senhor, mas não pare aí. Trabalhe para que isso dê certo, né? Como eu falei, Mateus, faça a tua parte, mas eu te ajudarei com o resto. Mas primeiro está dizendo, faça a sua parte. Trabalhe, mãos à obra, mãos à obra, mãos à obra. Eu repeti 3 vezes para que você grave na sua cabeça. Você precisa colocar a sua fé em ação. A fé é acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Você vai ter momento que vai ter que trabalhar por aquilo que você não está vendo. Vai ter hora que você vai ter que trabalhar por aquilo que não está acontecendo. Vai ter hora que você vai ter que botar a mão no arado por aquilo que você ainda não viu. Mas você aí exercita a sua fé. Sua atitude vai gerar resultados. Amém? Eu quero orar por você nesta noite. Porque eu não quero apenas falar sobre fé e sobre atitude. Eu quero profetizar sobre você. Que você vai ter fé, vai trabalhar e Deus vai te honrar. Que você vai ter fé, vai colocar a mão no arado e Deus vai abrir a porta. Que você vai ter fé, vai interceder e a sua família vai ser salva pelo Senhor Jesus. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio, como diz na Bíblia em Tiago, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, eu creio, meu querido, que a nossa oração, a nossa, porque eu falo que de você também que está me ouvindo neste momento, é capaz de orar e é capaz de apresentar diante do Senhor e os teus planos serem estabelecidos nesta terra. Deus, ele te fez para ser feliz. Deus, ele te fez para conquistar. Deus, ele te fez para você ser cabeça. Meu querido, isso não vai te impedir de sofrer, não vai te impedir de padecer, não vai te impedir de sofrer lutas, não. Isso pelo contrário, quando você passar por todos esses períodos, você vai ter a certeza que Deus, ele te fez para vencer. E isso não vai abalar você. E a luta não vai tirar sua fé. E o problema não vai
diminuir a sua esperança. Por quê? Porque você vai trabalhar para que o teu projeto se estabeleça nessa terra. Você vai trabalhar e vai colocar a tua fé em ação. E se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, meu Deus do céu, eu quero me preparar, porque vai ter muito monte se movendo neste lugar. Amém? Fecha os teus olhos aí onde você está. E eu vou estar orando por você. Senhor, meu Deus. Senhor, ó Deus, nós falamos nesta noite acerca de fé, Pai. É um tema, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, muito abrangente. Mas como foi lido, Senhor, ó Deus, foi através dela, Pai, que os antepassados conquistaram um bom testemunho, Senhor. Foi através da fé, Senhor, ó Deus, que eles alcançaram grandes feitos, ó Pai. E eu profetizo, Senhor, que é através da fé deste homem, desta mulher que está me ouvindo nesta hora, que o Senhor vai realizar milagres, que o Senhor vai realizar prodígios, que o Senhor vai realizar maravilhas nos nossos tempos, ó Deus. Pai, nós não vamos ouvir apenas de um sol que parou na época de Josué, de um mar que se abriu na época de Moisés. Não, nós vamos ouvir falar de milagres que foram feitos no passado, mas também tem sido feito hoje nos nossos dias. Nós vamos ouvir falar de paralíticos que andaram no tempo de Jesus, mas que também vão andar hoje no nosso tempo. A nossa fé vai mover montanhas. A nossa fé, ó Deus Todo-Poderoso, vai curar, vai libertar, vai, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, salvar, Pai. Mas, Deus Todo-Poderoso, nós vamos precisar trabalhar para isso. Nós vamos precisar colocar a mão no arado para, Senhor, ó Deus, estabelecer o teu plano divino nesta terra. Há tanta gente por aí, perdido, precisando do Senhor, ó meu Deus, precisando de uma palavra de apoio, precisando de uma palavra de força, Deus Todo-Poderoso, e o Senhor tem escolhido homens e mulheres para ser vaso. Por isso, Deus Todo-Poderoso, tome este homem nesta hora, tome esta mulher nesta hora, Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, aumente a fé dela, aumente, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, a fé para ela profetizar, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, e as coisas acontecerem. Dê também, Deus, força, dê ânimo, dê, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, estratégias, dê sabedoria, Deus Todo-Poderoso, dê visão ampliada, Pai, porque, Senhor, ó Deus, os nossos sonhos é do tamanho da nossa visão, Deus, porque, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, eu quero profetizar uma geração, Deus Todo-Poderoso, de vitoriosos, uma geração que vai vencer, ó Deus, vai romper, vai triunfar através da fé, através do agir e através do trabalhar na tua presença, Senhor, ó Deus, porque quando nós trabalhamos para o Senhor, ó Deus, o Senhor, ó Deus, trabalha por nós. Eu oro, agradeço a Deus, porque eu sei que o Senhor está com você nessa terra, Ele não te abandonou e Ele te chamou para fazer diferença, no nome de Jesus. Amém e amém. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 40 minutos, 18 e 40. Mais uma vez, Deus nos trouxe mais uma palavra para nos fortalecer. Palavra essa que realmente nós precisamos de ter muita, mas muita fé. Mas a fé, como o pastor já explicou, falou bem claro, muito bem claro, não pode ser se não tiver a obra, se não tiver ação e se não tiver oração, fica difícil. E o pastor comentando aqui, falando a palavra, lembrei de que Jesus corrigiu os seus discípulos quando chamou eles homens de pouca fé, né, pastor? Eles, diante de uma situação, eles já acompanhavam e já conheciam Jesus, e Jesus foi obrigado de falar com eles. E ainda tem outra passagem que Jesus fala: se tiver fé, vai transportar esse monte de um lugar para o outro. Porque a fé que Jesus fala
ele deu um pequeno exemplo, como um grão de mostarda, o menor grão da face da terra. Mas ela pode, se você tiver, ela se torna grande. Se você colocar ela em ação, ela é poderosa, muito poderosa. E nós realmente precisamos de acreditar e exatamente colocar em ação, porque senão fica difícil. Nós escutamos que realmente pelo Brasil afora aí que todos falam que tem fé. Eu acho que é a palavra que eu tenho fé que meu time vai ganhar. Eu tenho fé, tá entendendo, que eu vou conseguir um emprego. Eu tenho fé que meu candidato vai ganhar. Eu já pelo Brasil afora eu já ouvi essas falas já. Eu tenho fé, mas Deus condicionou na palavra dele para a coisa funcionar. Porque também tem na passagem, quando o pastor falou sobre a Raabe, né? Mas ela colocou em ação aquilo que Deus determinou. Mas ela colocou, como o pastor assim permite, mas também os espias falaram com ela: coloca esta corda para o lado de fora, para que quando nós chegarmos eu vou saber aonde que é a sua casa. E ela grudou, ela fez tudo. Teve fé de que eles iam, ela teve fé em executar, que foi pedido, e obedeceu. E a família foi salva, os que estavam lá. Ela se preocupou em pegar A, pegar B, pegar tudo e colocar lá, que era lá. Porque eles iam fazer zupa, mas aquilo ali ninguém podia tocar. E a identificação foi exatamente pela corda, pelo lençol, mas eles deixaram algo marcante, né? Para eles visar aquilo. Porque as casas daquele tempo, Sebastião, era tudo igual. Não é igualzinho hoje, que tem uma casa mais alta, uma casa mais baixa, tem porta de alumínio, tem porta de madeira. Não, naquele tempo era tudo igual, né, pastor? Israel antigamente era tudo Sebastião? Se é diferente, eu já perco minha cabeça. Então, quer dizer, mas eles colocaram algo para ele ser agradecido do que ela fez, porque ela já acreditava e sabia que ia acontecer. Como se ela já tinha uma premonição de que Israel ia chegar e ia exterminar aquele povo. Fé, uma palavra muito bonita, F-E, fé. Mas sem amor, sem perdão, sem nada, sem ação, ela é morta. Você pode ter fé, mas se você não tiver uns ingredientes para complementar ela, fica difícil. E é tão gostoso a gente ouvir assim, nós ouvimos uma mensagem, Sebastião, de que são pequenos detalhes, mas se torna tão grande na vida espiritual e na vida pessoal, na vida material, em tudo. Tudo, ela completa, porque ela é casada. Para fechar nosso comentário, e eu fiquei ali, pastor, você me permite, eu tenho ainda 1 minuto aqui. Jesus falou que quando ele voltar, ai das grávidas, ai do esposo ou ai da esposa. Eu puxei para mim isso, de que se você, quando o pastor falou na casa, tinha que estar dentro de casa, que as pessoas podem estar dentro de casa, mas se não tiver com Cristo, aqueles que tiver com Cristo dentro da casa vai ser arrebatado, mas aquele que não tiver vai ficar. Porque quando o pastor falou nas casas, eu lembrei que na palavra de Deus também traz essa passagem de dar volta, que uns vão e outros vão ficar para trás. E esse assim dá a entender de que se tiver todos dentro de casa, quando você falou, ganha sua família, faz isso para Deus, e assim todo. Então, às vezes, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, ou primo, alguém está levando a palavra de Deus para dentro da casa da sua família, e talvez a família ainda não aceitou, talvez a família não está. Mas Jesus voltando, ele vai buscar a sua igreja, ele vai buscar aqueles que estão salvos com ele.
Só para complementar do que o pastor falou, a casa, me lembrei dessa passagem. É verdade. Porque não adianta, porque de repente, vou dar um exemplo. Tem que estar com Cristo. Tem que estar com Cristo. Se não tiver, fica difícil. Não. A casa edificada sobre a rocha. Josué escreveu, Josué deixou eu e minha casa, mas ele teve fé em obedecer os mandamentos, ele creu na palavra e colocou em ação a palavra de Deus. E não desviou dela. E assim foi que aconteceu com ele. Rede Popular de Rádio, são 18 horas e 47 minutos, por aqui nós vamos ficar, eu falei 1 minuto, mas eu estava sem óculos, então me perdi aqui, tá bom? Me perdoa aí vocês, né, Sebastião? Nós estávamos sem nosso auxiliar técnico aqui, ok? Para nós enxergarmos lá o computador. Agradeço a Deus por mais uma vez Deus permitido a sua palavra ser exercida através do pastor Jefferson da Igreja Quadrangular de Cidade Continental, aqui no bairro, no município de Serra, no Espírito Santo e aqui no Brasil. Nós estamos falando assim porque o nosso programa está sendo transmitido para outros países, outras pessoas estão acessando o programa Falando de Jesus e nós estamos fazendo a identificação do mensageiro, o nome, a igreja que ele está congregando, dirigindo, a cidade que ele mora, o município, o estado e o país. Então, eu quero agradecer a Deus por esse momento tão especial, porque nós estamos na fé e estamos na ação de executar o melhor para Deus e trazer a sua palavra que possa chegar em todos os países, em toda a cidade, em qualquer lugar do município da Serra. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir. Depois da nossa programação das 19 horas, você pode continuar louvando ao Senhor através do programa AGS Cantores Missões. É mais ou menos isso, eu tenho que trazer, viu, Sebastião? Me ajuda aí a escrever para me falar ao vivo aqui, porque depois das 19 horas... o estúdio da Rádio Popular 3 vai estar transmitindo até às 20 horas, muito louvor, muita informação e também mensagem da Palavra de Deus. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus quiser, se Ele permitir e se for da sua vontade. Eu quero colocar a fé em ação, eu quero mover para poder estar aqui. Tá certo, pastor? Amém. A todos vocês, até amanhã, se Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas